ele pode, de repente, ser, afastado, sanado, mas de modo a preservar ao máximo o ato processual, seja o ato processual especificamente ou o procedimento como um todo, no caso da nulidade absoluta, da competência absoluta, que você colocou e trouxe o julgado do Supremo, né? Eu fiz essas considerações preliminares, na verdade, para encaminhar a minha pergunta no sentido de que você esclarecesse para nós como que, hoje em dia, a jurisprudência pátria, a jurisprudência dos nossos tribunais, em especial dos nossos tribunais superiores, está trabalhando, está analisando a questão, esse sistema de invalidades processuais. Você colocou o seu sistema, você fez referência a alguns outros doutrinadores, mas creio que seria interessante até para o público aqui, em especial o público jovem, a posição de nossos tribunais quanto a esse sistema de invalidades. Você já trouxe uma posição aí, um julgado, mas não sei se você teria uma sistematização do tratamento jurisprudencial que é dado a esse sistema de invalidades processuais. Veja, primeiro, dizer que a base do meu pensamento constitucional não só a efetividade, mas tão importante quanto a boa-fé. Muito importante trabalhar o sistema das invalidades com a proteção da boa-fé, que é o elemento ético do processo. Quer dizer, é a análise substantiva do problema. Porque se você pensa só na efetividade, a efetividade tem um caráter muito técnico e pode ter um viés autoritário também. Pode ter um viés autoritário se o argumento for só pela efetividade. Então, tem um lado da efetividade, mas tem um lado da proteção da boa-fé, da confiança. É importante a gente casar as duas coisas. Quanto à jurisprudência no Brasil, não há jurisprudência no Brasil sobre invalidades. O que há são decisões tópicas para resolver casos concretos, isolados, sem um pensamento dos tribunais superiores que sistematize, que encampe alguma dessas teorias. Não há. E digo isso com algum conhecimento, porque minha esposa, ela trabalha no STJ, trabalha com um ministro no STJ. E eu sei, assim, eu vejo o que ela faz. E ela, porque está impregnada desse ambiente, não consegue se libertar disso, ela gosta de não conhecer dos recursos, por exemplo. E não conhecer de um recurso é proceder a um juízo de invalidade do recurso. É dizer que o recurso tem algum defeito que impede o seu exame de mérito. Tanto que Cabral sabe disso, a professora Paula sabe disso. Para mim, o juízo de inadmissibilidade é um juízo de invalidade. Então, se o tribunal não conhece de um recurso, ele está invalidando o recurso. Está dizendo que o procedimento recursal deve ser desfeito e o mérito não pode ser examinado. Quem acompanha a jurisprudência sabe que os tribunais superiores fazem de tudo para que o recurso não seja conhecido. Basta, para vocês terem uma ideia, chega um processo no STJ, vamos imaginar que isso aqui sejam os autos do processo. Chega um processo no STJ, o processo deveria ser lido do início ao fim. Você abre, né? Vem petição inicial, não sei quemzinho, vem pedir isso, vem pedir aquilo. Mas não se faz isso. Você pega o processo, se vira, você vai para o final do processo para verificar, sem saber o que está sendo discutido, para verificar se as peças obrigatórias foram juntadas ou não. A preocupação é não conhecer. Aí você me pergunta, Fred, mas por que isso? Porque a situação deles é desesperadora também. É preciso deixar isso claro. A gente fala sem instalar. Eles recebem 500 processos por semana. São 500 processos por semana. Então, é realmente desesperador. Eu fui ao gabinete onde minha mulher trabalha. Se você tiver num dia meio mal, assim, meio mal, meio triste, você chora. Não, sério, você chora. Você fica sensibilizado. Mas é de sensibilizar. Imagine uma sala, metade dessa sala aqui, o tamanho é exatamente esse, metade dessa sala, só com processo. Isso é do gabinete.
Isso é um gabinete, só com processo. Empilhados, um lado, com uma lógica que a gente não sabe qual é, mas tem um sentido aquela. Está arrumado, não está desarrumado. Os processos estão arrumados ali, à espera de alguma decisão. Só de agravo regimental havia 2.000 pendentes. 2.000 agravos regimentais pendentes. Então, esse desespero faz com que eles tenham de se proteger, e eles se protegem com a invalidação. Ora, não obstante isso, e é bom que se diga, quando eles se deparam com situações bizarras como essa que eu mencionei aqui do STF, processos 40 anos tramitando, 50 anos tramitando, e chega ao STJ, chega ao Supremo, com um pedido para invalidar, eles se sensibilizam com isso e tendem a não invalidar. Quer dizer, há um sentimento de culpa aí. Quando o processo nasce com eles, um recurso, eles tendem a não conhecer. Mas se eles percebem que o processo demora, o processo já vem se arrastando, e fica a culpa, eles dão um jeito para conhecer do recurso, porque também quando eles querem, eles conhecem, dão um jeito para conhecer do recurso e entram no mérito. Então, é impossível encontrar uma lógica, uma teoria encampada pela jurisprudência brasileira em torno das nulidades. Não existe. Não existe. Simplesmente não existe. Resolve-se caso a caso, de acordo com o sentimento que o juiz tem, que o assessor tem, é importante deixar claro, que o assessor tem naquele caso. Bom, e veja bem, meus caros, quando a gente fala isso, obviamente, parece que eu estou criticando. Parece que isso é uma crítica. O assessor. É impossível ser ministro sem ter assessor. É impossível. É absolutamente impossível. Eu sou chefe de um departamento da universidade. Vocês acham que eu leio tudo que eu tenho que decidir? Impossível. Se você não confia nas pessoas que estão do seu lado, tem que confiar. Confia, segue aquela sua linha. Aquele caso, é aquela linha, vamos assinar. Ou seja, as coisas não andam. Então, quando eu digo isso, que o assessor pensa, não é em tom de crítica, é bom, parece que é em tom de crítica, mas não é. Porque eu consigo me colocar na posição de um ministro do Supremo, do ministro do STJ, como o meu caso do ministro com quem minha mulher trabalha, que tem 14.000 processos para julgar. Professora Ana Paula, 14.000 processos. Isso na terceira instância do Brasil. Não é 14.000 processos na primeira instância, é na última instância para discutir matéria de lei, só no gabinete dele. São 14.000 processos. Isso é realmente desesperador. Não é normal. Por isso, essa é a minha resposta. Obrigado, Fred. Passar agora para a pergunta para o Djerni. É o seguinte. Djerni, você falou, explanou, explicou da origem do ativismo judicial, do antagonismo existente entre